Boa noite. Boa noite. Ex-ministro Gedel Vieira Lima, do PMDB, um dos homens fortes de Temer, se torna alvo de nova operação da Polícia Federal. Ele é suspeito de corrupção quando ocupou a vice-presidência da Caixa no governo Dilma. Eduardo Cunha também está envolvido. Ex-vice-ministro é preso na Colômbia acusado de receber 6 milhões de dólares de propinas da Odebrecht. São Paulo e Minas em alerta contra a febre amarela. A doença está de volta após 7 anos com dezenas de mortes suspeitas. Polícia Paulista investiga grupo neonazista que prega ódio aos judeus. 3 homens e um adolescente prestaram depoimento. Posto da SP-Trans, que atende pessoas com bilhete único bloqueado, volta a lotar. E as reclamações aumentam. O estado de Minas Gerais decretou situação de emergência na saúde pública em áreas afetadas por um surto de febre amarela. Já foram registradas pelo menos 30 mortes suspeitas no estado. São Paulo teve 2 mortes confirmadas da doença. Os casos foram registrados na região de Ribeirão Preto. Felipe está ansioso pela primeira viagem à Colômbia. O embarque é daqui a 15 dias, mas antes ele deu uma paradinha no Hospital das Clínicas. Eu vim me prevenir contra a febre amarela. Como uma área de risco, e é uma doença grave e ainda sem cura, eu achei importante me prevenir. São Paulo e Minas Gerais estão em alerta para a doença. Em Minas, 14 pessoas morreram. No Norte Paulista, 2 mortes foram confirmadas. Um homem em abril, em Badibacite, e o segundo, em dezembro, em Ribeirão Preto. O paciente apresenta hemorragia, apresenta icterícia, aumento de enzimas hepáticas muito rapidamente. Então, é uma doença potencialmente grave. E o pior é que não tem tratamento específico. A morte de macacos no interior paulista comprovou o aumento da circulação do vírus causador da doença. 227 animais foram notificados com suspeita de febre amarela. 24 foram confirmados. E a transmissão se dá através de mosquitos, como o Aedes aegypti. Então, os macacos, eles acabam perdendo esse habitat natural, esse ambiente deles naturais, acaba se aproximando dos homens e esse contato faz então que o macaco ele comece a frequentar as áreas urbanas. E aí a gente tem o Aedes aegypti. Uma vez que o Aedes aegypti ele pica um macaco contaminado, a chance dele picar um humano e contaminar e passar a doença para frente é muito grande. Aqui na capital, a Secretaria da Saúde afirma que não há nenhuma suspeita de febre amarela. Vale lembrar que em todo o estado não há notificação de transmissão em áreas urbanas. E é importante saber que a vacina não é recomendada para todas as pessoas. O aviso com as contraindicações é visível. Não podem receber a dose crianças menores de 6 meses de idade, pessoas com baixa imunidade, portadores de HIV, pacientes de quimioterapia e radioterapia e nas gestantes a análise deve ser feita caso a caso. Não tem que ter um pânico geral, é só todo mundo ficar atento para manter a vacinação em dia, principalmente para quem vai se deslocar para essa área endêmica, ou essas áreas de surto. E a gente acredita que mesmo nessas áreas que estão ocorrendo surto, a gente vai conseguir resolver com vacinação de bloqueio. Adriana e o marido vão para Dubai, nos Emirados Árabes, em abril, mas já atualizaram a carteirinha de vacinação. Isso, a gente poder curtir a viagem sem se preocupar de ficar doente, acontecer alguma coisa mais séria. Ainda mais que a febre amarela é uma doença que é difícil de ser diagnosticada. Então a gente tem que tomar e se vacinar antes para ficar despreocupado. No final da tarde, a Secretaria Estadual de Minas Gerais de Saúde atualizou os números e diz que são 38 mortes suspeitas. A decretação do estado de emergência em Minas abrange 152 municípios do leste do estado. A Secretaria de Saúde Mineira informa que já encaminhou mais de 350 mil doses de vacina para a região. Uma doença misteriosa que provoca dores musculares e deixa a urina preta já tem 52 casos registrados só na Bahia. O dado foi divulgado pela Secretaria Estadual de Saúde. 50 casos foram registrados em Salvador, um em Vera Cruz e outro em Lauro de Freitas. 2 pessoas que tiveram sintomas dessa doença morreram. A Secretaria de Saúde da Bahia trabalha com 4 hipóteses: contaminação por bactérias, por vírus, por metais pesados ou por toxinas.
As primeiras suspeitas eram de que peixes consumidos estavam causando a intoxicação. No entanto, exames feitos pelo laboratório da Universidade Federal da Bahia indicaram vestígios de 2 tipos de vírus nos pacientes. Amostras de sangue, fezes e urina foram encaminhadas também para laboratórios do Rio de Janeiro e aqui de São Paulo. Polícia da Colômbia prende um ex-vice-ministro acusado de receber propina da Odebrecht. Ex-vice-ministro dos Transportes no governo de Álvaro Uribe, Gabriel Garcia Morales, é o primeiro preso na Colômbia devido ao escândalo de corrupção com a empreiteira. Ele é acusado de facilitar o acesso do grupo Odebrecht à construção de um trecho da estrada que liga o centro do país à costa do Atlântico e ao Caribe. O contrato foi firmado em janeiro de 2010, durante o governo de Uribe. Segundo a Procuradoria da Colômbia, Garcia recebeu 6 milhões e meio de dólares para garantir que a Odebrecht fosse selecionada. Os pagamentos foram executados pela Odebrecht no Brasil, por meio do Departamento de Operações Estruturadas. Segundo a Força-Tarefa da Operação Lava Jato, esse era o setor encarregado de pagar propinas a agentes públicos. Em acordo fechado com a Justiça dos Estados Unidos e da Suíça, o grupo Odebrecht admitiu que pagou $1 bilhão em propinas em 12 países. Na Colômbia, a empreiteira teria pago cerca de 11 milhões de dólares a funcionários do governo para conseguir contratos de construção civil entre 2009 e 2014. A Odebrecht ofereceu pagar 32 milhões de dólares ao governo da Colômbia, como parte da colaboração nas investigações. A empresa está negociando com diversos países acordos para encerrar as investigações sobre pagamentos de propina para obtenção de contratos. No Brasil, 77 executivos fecharam acordo de delação premiada. No mês que vem, o ministro Teori Zavascki, do STF, deve dizer quais delações serão homologadas. A empreiteira se comprometeu a pagar 5 bilhões e 300 milhões de reais no Brasil para ressarcir a União, estados, municípios e empresas lesadas, como a Petrobras. A Polícia Federal lançou uma operação para investigar um esquema de fraudes na liberação de créditos junto à Caixa. Entre os alvos dessa ação está o ex-ministro da Secretaria de Governo, Gedel Vieira Lima, do PMDB. O ex-ministro Gedel Vieira Lima é apontado como responsável por facilitar a liberação de empréstimos da Caixa Econômica Federal para empresas em troca de propina entre 2011 e 2013. Nesse período, ele era vice-presidente de pessoa jurídica do banco. Segundo relatórios da Polícia Federal e do Ministério Público Federal, ele atuava junto com o então presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, também do PMDB, atualmente preso em Curitiba. A casa do ex-ministro em Salvador, na Bahia, foi um dos alvos da operação. Ao todo, foram cumpridos 7 mandados de busca e apreensão em São Paulo, Bahia, Paraná e no Distrito Federal. Em São Paulo, o apartamento do fundador e ex-CEO da Marfrig, Marcos Antônio Molina dos Santos, que fica neste prédio na zona sul da capital, foi um dos endereços em que os mandados foram cumpridos. De acordo com as investigações, Gedel e Cunha passavam informações privilegiadas aos beneficiários do esquema. Segundo as investigações, o esquema também envolve empresas das áreas de frigoríficos, concessionárias de administração de rodovias e de empreendimentos imobiliários. Entre as empresas estão a BR Vias, a Oeste Sul Empreendimentos Imobiliários, Marfrig, Seara, JIF Investimentos, JBS, Bertin, Big Frango e Digibras. A Polícia Federal ainda implica o ex-vice-presidente de fundos de governo e loterias da Caixa, Fábio Cleto, o servidor da Caixa, José Henrique Marques da Cruz, o ex-vice-presidente de gestão de ativos da Caixa, Marcos Roberto Vasconcelos, e o lobista Lúcio Funaro, que está preso e é réu na Lava Jato. Todos também tiveram os sigilos bancário e fiscal quebrados. Os investigadores chegaram a Gedel por meio de um celular encontrado na residência de Cunha, em Brasília. O aparelho foi apreendido na Operação Catilinárias, realizada em dezembro de 2015. O celular passou por uma perícia e nele foram encontradas mensagens entre Gedel e Cunha que apontam para uma possível obtenção de vantagens indevidas. Os crimes que podem ter sido praticados são corrupção, formação de quadrilha e lavagem de dinheiro.
A operação de hoje, batizada de cui bono, significa a quem beneficia em latim. A defesa de Eduardo Cunha diz que não teve acesso à investigação, mas disse que desde já rechaça veementemente as suspeitas divulgadas. Os advogados de Fábio Cleto afirmam que ele está colaborando com a Justiça. A Caixa diz que está em contato permanente com as autoridades, prestando todas as informações requisitadas. A JBS afirmou que não foi alvo dessa operação. A Marfrig disse que não houve qualquer busca e apreensão em sua sede. A BR Vias afirmou que continua colaborando com as autoridades para o total esclarecimento dos fatos. As defesas de Lúcio Bolonha Funaro, do ex-ministro Gedel Vieira Lima, de Marcos Antônio Molina dos Santos e da Oeste Sul ainda não se pronunciaram. Esta não é a primeira vez que Gedel Vieira Lima se envolve em um escândalo. No mais recente, em novembro, ele foi acusado pelo ex-ministro da Cultura, Marcelo Calero, de fazer pressão para liberar a construção de um edifício em que comprou pelo menos um apartamento. 5 vezes deputado federal pelo PMDB desde 1990, Gedel Vieira Lima foi citado no escândalo dos chamados anões do orçamento em 1993. Vários parlamentares foram acusados de manipular emendas para beneficiar empreiteiras. Gedel foi inocentado pela CPI que investigou o caso. Em 2001, o presidente do Senado, Antônio Carlos Magalhães, do PFL, divulgou um vídeo chamado Gedel vai às compras, sobre o suposto enriquecimento ilícito de Gedel e a família dele. No segundo governo Lula, Gedel assumiu o Ministério da Integração Nacional, apesar de ter sido grande crítico do petista no período anterior. Uma auditoria do Tribunal de Contas da União apontou favorecimento do Estado da Bahia na liberação de verbas para a prevenção de catástrofes. Em 2010, ele deixou o cargo para concorrer ao governo da Bahia, mas perdeu a eleição. Entre 2011 e 2013, no governo Dilma, Gedel foi vice-presidente de pessoa jurídica da Caixa Econômica Federal. Pelo Twitter, ele reforçou o pedido de exoneração para disputar uma vaga no Senado na eleição de 2014, mas, de novo, perdeu nas urnas. Em maio do ano passado, quando Michel Temer assumiu como presidente interino, Gedel se tornou ministro da Secretaria do Governo. Ele era um dos principais articuladores políticos de Temer, mas perdeu força quando o ex-ministro da Cultura, Marcelo Calero, denunciou pressões para conceder licença de construção de um prédio de luxo junto a uma área tombada em Salvador. O projeto tinha sido barrado pelo Instituto do Patrimônio Histórico, ligado ao Ministério da Cultura. Gedel tinha comprado um apartamento no prédio. O episódio gerou uma crise no governo e ele acabou saindo. Direto de Brasília, Josias de Souza fala agora sobre essa operação de hoje da Polícia Federal. No instante em que Michel Temer celebrava a queda da inflação e a perspectiva de eleger 2 aliados para as presidências da Câmara e do Senado, a Lava Jato acomodou na porta do Palácio do Planalto mais um dos seus filhotes tóxicos. Uma investigação sobre um esquema que ajeitava empréstimos da Caixa Econômica para empresas em troca de propinas. No centro do novo escândalo estão personagens ligadíssimos a Michel Temer. Entre eles, Gedel Vieira Lima, ministro até outro dia, e o ex-todo-poderoso Eduardo Cunha. Cada vez que um pedaço da Lava Jato desaba nas proximidades de Temer, o brasileiro tem uma incômoda sensação de continuismo. Governar é como desenhar sem borracha. E o PMDB de Temer é coautor do borrão que Lula, Dilma e o PT produziram. Por mais que se esforce, o brasileiro não consegue enxergar em Temer um bom exemplo. Vê, no máximo, um bom aviso. A nova operação policial chega justamente na hora em que o governo se prepara para enfrentar no Congresso a dura batalha da reforma da Previdência. E ainda está por vir a homologação das delações da Odebrecht, que alcançam o próprio Temer. Limpo, o governo teria dificuldades para emplacar o necessário aperto previdenciário. Sujo, nem se fala. Temer tenta se comportar como um São Jorge que veio salvar a República, mas a Lava Jato insiste em avisar que São Jorge está casado com o dragão. Boa noite.
O ex-presidente Lula prestou depoimento à Polícia Federal em Brasília na semana passada. A informação foi divulgada pela revista Época. De acordo com a publicação, ele foi o último a prestar depoimento no inquérito sobre obstrução à justiça. Além de Lula e da ex-presidente Dilma, são investigados o ex-ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, e os ex-ministros do Superior Tribunal de Justiça, Francisco Falcão e Marcelo Navarro Ribeiro Dantas. No caso de Lula, a Polícia Federal investiga se o ex-presidente foi nomeado ministro da Casa Civil por Dilma para garantir o foro privilegiado dele. Já a Dilma, Cardoso e os ministros do STJ são investigados por supostamente terem feito uma negociação para que Navarro concedesse liberdade a Marcelo Odebrecht. Nesta semana, a Polícia Federal pediu a prorrogação do prazo das investigações ao Supremo Tribunal Federal. O STF ainda não se pronunciou. Todos os citados negam as acusações. Justiça bloqueia R$385 mil do ex-governador do Rio, Sérgio Cabral, do PMDB. Mais cedo, a Justiça tinha informado que o montante bloqueado era de R$38,5 milhões. O bloqueio foi determinado pelo juiz federal Marcelo Bretas, do Rio de Janeiro. O dinheiro estava num fundo de investimento, até então desconhecido da Justiça, e foi descoberto depois de o Conselho de Controle de Atividades Financeiras, o COAF, enviar a informação ao Ministério Público Federal. O ex-governador e a mulher dele, Adriana Anselmo, estão presos em Bangu, no Rio. Eles são réus nas operações Calicut e Lava Jato. Cabral é acusado pelo Ministério Público de ser o chefe de um esquema criminoso. Os investigadores suspeitam que o grupo ligado ao ex-governador tenha desviado cerca de R$224 milhões dos cofres públicos em propinas de obras executadas no estado do Rio. Em 2010, quando foi reeleito governador, Sérgio Cabral declarou à Justiça Eleitoral um total de R$843 mil em bens. Em meio à crise no sistema carcerário do Amazonas, o governo exonerou o secretário de Administração Penitenciária do estado. Pedro Florencio deixou o cargo depois das execuções de pelo menos 64 presos durante rebeliões consecutivas em Manaus. Ele estava no cargo desde outubro de 2015 e vai ser substituído pelo tenente-coronel da Polícia Militar, Cleitman Rabelo Coelho. Também hoje, o número de fugitivos nas 4 rebeliões do dia 1º de janeiro foi revisado para 225. Antes tinham sido contabilizadas 184 fugas. 77 presos já foram recapturados e 148 continuam foragidos. Na rebelião do complexo penitenciário Anísio Jobim, que durou 17 horas, 56 detentos foram mortos. Foi o maior massacre do sistema prisional do Amazonas. São Paulo registrou o primeiro caso de morte de presos nesse ano. Segundo a Secretaria de Administração Penitenciária, 2 presos morreram durante uma briga na penitenciária de Tupi Paulista. O governador Geraldo Alckmin descartou uma briga entre facções. Eu conversei com o secretário, Lorival Gomes, e ele vai apurar, mas acha que não há nenhuma relação. E já solicitou imediatamente ao Judiciário o RDD. Então, serão todos colocados em regime, os envolvidos nessas 2 mortes serão levados para regime disciplinar diferenciado. Claro, tem que aguardar a decisão judicial. São Paulo vai ser a primeira cidade do mundo a receber um espaço totalmente voltado para a cultura e a tradição japonesas. O Brasil tem a maior comunidade de nipônicos e descendentes fora do Japão. E da Terra do Sol Nascente, profissionais trouxeram uma antiga técnica de construção em madeira que está sendo aplicada na fachada do prédio. Quem circula pela Avenida Paulista, na região do Paraíso, mal entende esse monte de madeira empilhada. A madeira é japonesa e se chama Hinoki, mas pouca gente conhece. Nossa, não tenho nem ideia. Pode usar força? Não, é jeito, força não. E olha que não foi todo mundo que desistiu não, viu? Aí, rapidinho, Amanda. A técnica oriental encaixa madeiras de diferentes tamanhos. Um trabalho delicado, minucioso.
tudo sustentado sem parafuso, prego ou cimento. A obra foi projetada pelo arquiteto japonês Kengo Kuma para a fachada da Japan House, futuro espaço dedicado totalmente à cultura japonesa. Toda a estrutura foi testada no Japão. Os 5 artesãos japoneses montaram tudo antes de trazer para o Brasil. Lá, demorou 3 semanas. Aqui em São Paulo, já se foi 1 mês. Nakashima, responsável pela obra da fachada, revela que é difícil encaixar todo esse quebra-cabeça, porque o trabalho requer muito planejamento. Em maio, a Japan House de São Paulo será a primeira do mundo a ser entregue. A iniciativa é um projeto do governo japonês com vários países. Tudo para aproximar culturas tão diferentes e misturar a tradição secular com a modernidade do século XXI. Vamos inaugurar em Londres, Los Angeles e São Paulo. E por que em São Paulo? É o centro econômico cultural não só do Brasil, mas também de toda a América do Sul. Na fachada, só os japoneses mexem. É a mesma equipe que reformou o pavilhão japonês do Parque Ibirapuera. Estrutura inspirada nos palácios imperiais do outro lado do mundo. No pavilhão, a mesma técnica. Com o tempo, a natureza vai modificando a cor da madeira e, aos poucos, ela vai ganhando ranhuras que aumentam o charme da peça. Em uma das paredes, a marca da carpa, uma espécie de assinatura para indicar o caminho até o lago repleto de peixes. A expectativa é bastante grande, né? E é importante que realmente se faça um link, né? Da semente que foi plantada na década de 50, né? Há 60 anos atrás, com que o Japão novamente quer plantar aqui em São Paulo com o novo Japan House. Enquanto a obra no coração de São Paulo não fica pronta, parece que até mesmo o nosso mestre da arquitetura, Oscar Niemeyer, está de olho nessa novidade. O prefeito João Dória vai rever contratos relacionados à distribuição de leite nas escolas municipais. Também estão sob revisão contratos de transporte, limpeza, vigilância e material escolar. De acordo com o secretário municipal de Educação, Alexandre Schneider, os contratos serão discutidos nos próximos 100 dias para definir o que será feito. Segundo Schneider, a revisão de despesas deve garantir dinheiro para a criação de vagas nas creches e para a contratação de novos professores. Ele disse que há uma série de furos no orçamento e que há muito gasto que pode ser cortado. Após o bloqueio de 90 mil cartões do bilhete único por suspeita de fraude, usuários passam horas em posto da SP-Trans e reclamam da falta de explicações sobre qual fraude teriam cometido. Foi o 3º dia seguido de dor de cabeça para quem usa o bilhete único. Acho que faz mais de 1 hora que eu tô aqui. Bem mais de 1 hora. Tudo isso mesmo com o horário de atendimento ampliado em 5 horas. Hoje, excepcionalmente, das 6 da manhã às 8 da noite. Mas ter só um posto da rua 15 de novembro para resolver 90 mil cartões bloqueados tirou a paciência do usuário. Já estou aqui há 2 horas e meia aguardando. Está demorando muito, né? É uma confusão, a gente acaba deixando o horário de trabalho e tá todo mundo se sentindo prejudicado, né? A promessa de ontem de reativar bilhetes cancelados ainda em análise, que estão sob suspeita de fraude, por enquanto está mesmo na promessa e sem previsão para ocorrer. Embora questionada pela produção do Jornal da Gazeta, a SP-Trans não detalhou quais fraudes motivaram o bloqueio de tantos cartões. Os desvios no bilhete único são alvo de investigação desde abril do ano passado na gestão Haddad. Mas a prefeitura agora também não soube explicar porque o cancelamento foi sem aviso prévio. Eu acho uma falha da SP-Trans, né? Porque primeiramente eles deveriam comunicar à pessoa o motivo do bloqueamento, né? Quem quiser resolver logo a situação tem amanhã e domingo. O atendimento em esquema especial vai ser das 9 da manhã às 6 da tarde no posto do centro de São Paulo. Mas segundo Isaías, não espere entender o motivo do bloqueio do seu cartão. Não explicaram nada, só perguntou o motivo de eu estar vindo aqui. Eu falei, meu cartão está bloqueado, eu passo na catraca e não consigo passar. Então só um momentinho que a gente vai fazer outro. Fizeram outro rápido, 10 minutos, só que eu fiquei 2 horas esperando.
Em nota, a Secretaria Estadual da Segurança Pública informou que 12 pessoas foram presas hoje por suspeita de fraude no bilhete único. Segundo a Secretaria, elas estão sendo ouvidas na delegacia do metrô e os bilhetes apreendidos vão ser levados para a perícia. E a tarifa de ônibus em Guarulhos vai ser reajustada. O prefeito da cidade, Guti, do PSB, autorizou um aumento dos atuais R$ 3,80 para R$ 4,15. A nova tarifa entra em vigor no dia 20, sexta-feira da semana que vem. No fim de dezembro, o prefeito anterior, o petista Sebastião Almeida, havia reajustado a tarifa em Guarulhos de R$ 13,80 para R$ 4,50. A Justiça chegou a suspender o aumento, que foi revogado logo depois da posse do prefeito Guti. Indígenas da aldeia Crucutu, do bairro de Parelheiros, extremo sul da capital paulista, resistem para preservar a própria cultura. Mas um costume que deixou de existir é o da escolha do cacique da tribo, que já não é mais o membro mais velho do grupo. Os moradores da aldeia recebem muitas influências do mundo moderno, mas tentam manter viva a tradição guarani. A aldeia, localizada na parte mais ao sul da cidade, não é muito diferente das vilas rurais do mesmo bairro de Parelheiros. Na tribo Crucutu, vivem 300 índios da etnia Guarani. Na escola, as crianças aprendem primeiro o idioma nativo e depois o português. As moradias não são mais de pau a pique. A exceção é para a chamada Casa de Reza, onde as atividades de arte e religião tentam manter viva a cultura guarani. A gente quer mostrar que a gente está aqui firme, forte, sempre cantando, falando o nosso idioma. Mas a tradição teve que repartir espaço com a modernidade, com certos costumes e produtos que cruzaram os limites da aldeia. Por exemplo, usar de maquiagem, pintar cabelo, esmalte. No ritmo da periferia das grandes cidades, o jovem da tribo ainda defende a causa indígena. Cantando, rimando, pedindo pela demarcação. Posto direto na internet, no Face, no Google. O novo clipe do MC Kunumi já está na rede. Rap indígena e o meu povo me inspira. Tradição que já não existe é a do índio mais velho ser o cacique da aldeia. Já faz tempo que o líder é escolhido entre alguns indicados pela comunidade. Mas o fato é que muitos recusam o cargo. Na última eleição, que foi há uma semana, dos 3 convidados, só um aceitou. E mesmo assim, Laurindo já avisou que só fica 2 anos. Eu vou conversar com pessoas mais velhas, que já lutou uns anos aqui, então eu vou conversando com ele e vou aprendendo mais. Foi escolhido, porque já que não tem outra pessoa, não tem opção, né? Olívio coordena uma associação cultural da tribo, é escritor e também não quer ser cacique. Explica que a função ganhou muitas atribuições depois que as aldeias se urbanizaram. Trabalho que vai desde coordenar a limpeza e apaziguar brigas, até tratar com órgãos públicos e atuar pela demarcação da terra. Os caciques, muitos deles às vezes não aguentam também, porque é muito serviço, então chega uma hora ele prefere deixar para outro. Você vai pegando jovens, porque o jovem ele tem mais energia. Você pega um índio, por exemplo, 70 anos para ser cacique, ele não vai aguentar ficar viajando para baixo e para cima, porque é cansativo. A Polícia Civil fez hoje uma operação contra um grupo que pregava a intolerância religiosa e o ódio aos judeus. A polícia solicitou a prisão temporária dos envolvidos, mas o pedido não foi aceito pela Justiça. 3 homens foram levados para a Delegacia de Repressão a Crimes Raciais e Intolerância. Um ainda está sendo procurado. Na casa deles, a polícia encontrou um soco inglês, cartazes e camisetas com símbolos nazistas e mensagens que pregam o ódio aos judeus. A investigação começou depois de uma denúncia da Federação Israelita. Em novembro, o rabino Moré Ventura postou um vídeo na internet no qual repudia o teor de um cartaz colado num poste da Rua Augusta, com a frase: "Com judeus você perde". Com judeus você perde a burrice. Com judeus você perde a preguiça de não trabalhar. O meu conselho é, ao invés de perder, aprendam. E que aprendamos todos uns com os outros. Porque todas as comunidades têm sua riqueza e todas as comunidades têm o que acrescentar.
Agora eu quero ver esse bando de corajoso vir fazer isso na nossa frente. Logo depois, começou a circular no WhatsApp um vídeo que seria a resposta da gangue. Foi gravado nesta altura da Rua Augusta, exatamente no local onde foi colado o cartaz que foi posteriormente arrancado pelo Rabino. No vídeo aparecem 6 homens. Um deles se refere aos judeus como cães. Ninguém se preocupa em esconder o rosto. Em resposta ao Rabino, que veio até Augusta e disse pra gente vir às ruas e fazer isso na frente dos cães, nós estamos aqui. Viva São Paulo! Viva! Viva o povo paulista! Viva! Fora judeu! Fora! Segundo a delegacia, eles foram identificados como integrantes de um grupo neonazista que já vinha sendo monitorado pela polícia. 4, entre eles um adolescente, tinham sido detidos no 3º dia do ano depois de se envolverem numa briga com punks. A Federação Israelita de São Paulo e a Confederação Israelita do Brasil também acionaram a Polícia Federal. Depois de mais de 1 ano de investigação, a Procuradoria-Geral dos Estados Unidos declarou que a polícia de Chicago é culpada de uso excessivo de força e de conduta racial discriminatória em várias ocasiões. As investigações começaram depois de um policial branco matar um adolescente negro em 2014. A cidade de Chicago e o Departamento de Justiça concordaram em traçar um plano de reformas na polícia. O presidente Barack Obama revogou a medida que dava residência aos cubanos que conseguiam chegar aos Estados Unidos. O governo de Cuba anunciou que vai começar a aceitar de volta os cidadãos com ordem de retorno emitida por autoridades americanas. A política conhecida como pés secos, pés molhados existia desde os anos 90. Ela permitia aos cubanos residência automática e permanente nos Estados Unidos, mesmo entrando clandestinamente. Obama declarou que a medida foi projetada para uma época diferente e ressaltou que os cubanos são tão bem-vindos como cidadãos de outros países. A revogação foi solicitada por Cuba, dentro da normalização de relações entre os dois países. O restabelecimento completo com o fim do embargo a Cuba precisa passar pelo Congresso americano. Donald Trump promete apresentar em até 90 dias um relatório completo sobre pirataria cibernética. O presidente eleito dos Estados Unidos voltou a denunciar a divulgação de notícias falsas e acusou adversários políticos, tanto democratas quanto republicanos, de montarem um dossiê sobre ele com informações não verificadas. Trump repetiu que o documento foi provavelmente vazado por agências de inteligência. Ele também atacou de novo a democrata Hillary Clinton, sua adversária na eleição. Trump usou a expressão culpada pra caramba ao se referir ao uso de servidores particulares de e-mail por parte de Hillary, quando era secretária de Estado. A nova reação veio depois do Departamento de Justiça anunciar que vai investigar a decisão do FBI, tomada às vésperas da eleição, de abrir um inquérito sobre o caso. E agora vamos ao comentário de política internacional com o João Batista Natali. As relações entre Donald Trump e o governo russo envolvem espionagem. Mas, por enquanto, conhecemos apenas fragmentos que não fecham uma história completa. A questão básica é a seguinte: Trump deve aos russos a eleição dele como presidente dos Estados Unidos? Vamos responder por partes. Ponto número 1. O serviço secreto de Vladimir Putin estava atrás dele há muitos anos, mas não era um interesse político. Os espiões queriam saber se Trump, um magnata de porte global, tinha relações com os inimigos do ditador russo. Vem daí o boato de que os russos filmaram orgias sexuais com a participação de Trump. Mas ninguém tem certeza de que esses vídeos realmente existem. A segunda história é mais banal. Os russos estavam por trás do vazamento de milhares de e-mails de Hillary Clinton e da equipe dela do Partido Democrata. O vazamento machucou a reputação da candidata. Demonstrou que os arquivos pessoais dela eram vulneráveis. São arquivos eletrônicos reunidos desde que ela era chefe da diplomacia americana, no primeiro mandato do governo Obama. A última história, embutida nessas duas, está na confusão criada há uma semana, quando a CNN disse que os russos fabricaram um dossiê contra Trump. Eram informações reunidas em 25 páginas e obtidas por um ex-jornalista americano e por um espião inglês.
O documento foi entregue a Obama pelos serviços secretos americanos. Segundo o New York Times, ele disse que o texto não tinha nem pé nem cabeça. E o mesmo documento foi entregue a Donald Trump. Como ninguém sabia o que tinha dentro dele, a fofoca era de que estava lá o episódio das orgias sexuais em Moscou. Ou então que o futuro presidente americano poderia ser chantageado por Vladimir Putin. Uma publicação seríssima, a New York Review of Books, recebeu esse documento em cópia original, em russo, e encomendou uma tradução. Pois essa tradução é bem mais magra que os boatos que ela gerou. Mas não esqueçam que onde tem fumaça, pode ter fogo. E esse fogo é uma chatice para Donald Trump. É assim que o mundo gira. Boa noite. O Papa Francisco ficou muito irritado com a venda ilegal de ingressos para as audiências no Vaticano. Ele chamou os vendedores de delinquentes e pediu que as pessoas não se deixem enganar porque os ingressos são gratuitos. A bronca foi durante a audiência geral de quarta-feira. Com o ingresso na mão, Francisco denunciou os espertalhões. Per entrare all'udienza, sia in aula sia in piazza, non si deve pagare. È gratuita, è una visita gratuita che si fa al Papa per parlare col Papa, col Vescovo di Roma. Ma ho saputo che ci sono dei furboni che fanno pagare i biglietti. Se qualcuno vi dice che per andare in udienza dal Papa c'è bisogno di pagare qualcosa, ti stanno truffando. Stai attento, stai attenta. O Papa continuou, furioso. Questo è un reato, non so, ma quell'uomo, quella donna è un delinquente. Questo non si fa, capito? Sites em vários idiomas estariam vendendo ingressos para as audiências com o Papa por até $45. Consultados hoje, pelo menos 2 sites de turismo destacam que os ingressos são gratuitos e que as empresas cobram pelo serviço de reserva e retirada, evitando trabalho para o turista. É gratuita, é uma visita gratuita. O herdeiro da Samsung é liberado depois de 22 horas de interrogatório no escândalo de corrupção que afastou do poder a presidente da Coreia do Sul. Lee Jae-yong, vice-presidente da Samsung, foi interrogado sobre um suposto crime de suborno. Agora, os investigadores decidem se vão mandar para a justiça uma ordem de prisão por corrupção e abuso de poder. Lee também é acusado de mentir diante de uma comissão parlamentar que investiga corrupção envolvendo uma amiga da presidente Park Geun-hye. A crise provocou a abertura do processo de impeachment da presidente. E depois de uma semana de tempo abafado, com muita nebulosidade, parece que o sol vai voltar para a cidade, né? Mas as chuvas de fim de tarde não estão descartadas. Aquele clima do verão, né? Muito quente com chuva. Vamos aos detalhes da previsão para o fim de semana com Mariana Armentano. O fim de semana de sol e nada de chuva na praia só está garantido mesmo no litoral da região sul e do Nordeste. Para quase todo o país, a previsão para os próximos dias continua sendo de calor, mas com pancadas de chuva no finalzinho do dia e à noite. Mas essas áreas que a gente vê em verde mais escuro no mapa, o sol aparece entre muitas nuvens e as pancadas acontecem a qualquer hora. Vamos ver como vai ser o sábado em algumas capitais? Olha só, máxima tarde de 32 graus, sol e céu azul em Salvador e em Maceió. Em Floripa, dia também de tempo firme, com máxima na casa dos 31 graus. E no Rio de Janeiro, apesar das pancadas de chuva típicas de verão, a máxima vai aos 33 graus amanhã. Agora, no detalhe, o mapa aqui de São Paulo. Segundo a meteorologia, teremos um final de semana quente com algumas pancadas de chuva para refrescar. No norte paulista pode chover já pela manhã, mas o sol não deixa de aparecer por lá não e também predomina em todas as outras áreas paulistas, onde as pancadas ocorrem de forma isolada a partir da tarde. A máxima vai aos 35 graus em Presidente Bernardes, no oeste do estado, e aos 30 graus em Santos e em Caraguatatuba, no litoral.
Para a capital, as temperaturas também disparam no final de semana. No sábado, a máxima vai aos 29 graus, com predomínio de sol e chuvas entre a tarde e a noite. No domingo e na segunda-feira, os termômetros já batem na casa dos 31 graus e continuam previstas aquelas chuvas de fim de tarde. Ministro da Ciência e Tecnologia, Gilberto Kassab, volta atrás e diz que não vai haver mudanças no modelo de banda larga fixa. A nova declaração veio após o ministro ter afirmado ontem, em entrevista ao portal Poder 360, que o governo permitiria às operadoras estabelecerem os limites de dados nos contratos de internet fixa a partir do segundo semestre deste ano. O presidente da Anatel, Juarez Quadros, já havia afirmado hoje de manhã que o ministro teria se equivocado na entrevista sobre a limitação de dados. Ele reforçou que a decisão cautelar que impediu o limite de acesso à banda larga fixa, tomada em abril e que continua em vigor, não tem prazo de validade. O impacto dos indicadores da economia no âmbito político nacional, na entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli. Para uma análise da influência das perspectivas econômicas sobre as forças políticas, entrevisto Wagner Iglesias, doutor em Sociologia e professor da USP. Obrigada, professor, por estar conosco. Muito obrigado. Bom, professor, mas eu quero começar, antes de nós falarmos desses indicadores da economia, sobre a notícia de hoje, mais um sobressalto ao presidente Michel Temer, o caso Gedel Vieira Lima, que, por uma ação de busca e apreensão da Polícia Federal, ficam dados muito consistentes de formação de quadrilha, de empréstimos da Caixa Econômica, propina e etc. Um esquema de corrupção muito bem organizado num ex-ministro de Michel Temer, que já assumiu com baixa popularidade, num clima de muita incerteza sobre o futuro. O que eu quero saber é sobre a percepção popular em relação a um caso como esse de hoje. Muda alguma coisa para o cidadão comum o fato de um ex-ministro, uma pessoa tão chegada a Temer, estar envolvida num conluio criminoso nessas denúncias todas? Eu acho que para o cidadão comum é apenas mais um caso de corrupção entre os tantos casos que a imprensa tem noticiado nos últimos anos. No entanto, é um degrau abaixo para o governo Temer e para a popularidade dele. O ex-ministro Gedel já esteve envolvido em outros escândalos no passado e a Operação Lava Jato e outras operações conduzidas pela Justiça vão chegando cada vez mais próximas do próprio Michel Temer. Outros nomes do governo, como Moreira Franco, Romero Jucá e outros, também já estiveram, continuam envolvidos em denúncias. E se você analisar o que nós víamos há mais ou menos uns 3, 4, 5 meses atrás, em relação a esse consórcio político que substituiu Dilma Rousseff no poder, e o que nós vemos hoje, é que a imagem popular desse grupo político tem caído muito, tem se degradado bastante rapidamente. Então eu acho que é muito difícil que o PMDB atravesse 2017 e talvez chegue até a eleição de 2018 em condições melhores do que as que a gente já tem hoje. A tendência é de piora nesse cenário. Bom, o senhor fala em relação ao partido, mas voltando à pessoa de Michel Temer. Temer, na sua atuação como presidente da República, tem conseguido alguns dos objetivos a que se propõe. Ele conseguiu a aprovação daquela PEC do teto de gastos, o que foi muito bem recebido pelo empresariado, pelo mercado financeiro. Agora, no começo de janeiro, essas medidas que foram anunciadas, a queda na taxa de juros em 0,75%, a inflação estando ali próxima, no entorno do centro da meta de 4,5%, e, por outro lado, também o apoio dos empresários, a reação do mercado, houve naquele momento a queda do dólar. Tudo isso, indicadores que estão sendo vistos por analistas como os primeiros passos imprescindíveis para uma mudança nesse cenário econômico tão adverso. Um caso como o de Gedel e de outros que já do entorno dele, que envolve corrupção, podem ser anulados por conquistas nesse universo da economia? Eu acho difícil, porque o universo da economia ele tem repercussões a médio e longo prazo. Então, a queda da taxa de juros, por exemplo, se ela chegar a bater lá na ponta para o consumidor,
não é? Isso, ou para quem tem um empréstimo bancário, por exemplo, isso vai demorar alguns meses para acontecer, enquanto que os escândalos vão se sucedendo quase que semanalmente, né? Me parece assim que o eleitor, o povo vê a continuidade de uma novela que a gente já vem assistindo há vários meses, ou melhor, há alguns anos, que é a dos escândalos de corrupção. Então, eu acho que você colocou muito bem, né? Na verdade, o empresariado, o mercado financeiro receberam essas medidas com otimismo. Expressam confiança. Expressam, mas a população como um todo talvez ainda não esteja totalmente informada sobre as medidas que estão sendo tomadas. Por exemplo, a PEC 55, essa que vai limitar por 20 anos os investimentos em educação e saúde, congelar na prática, isso será sentido ao longo dos próximos anos. Acho que ainda não se sentiu na sua integralidade. Já se sente um pouco da piora das condições econômicas de Dilma para cá, acho que piorou para a maioria da população, o desemprego está crescendo, não é? Mas vai piorar mais ainda, provavelmente, mas infelizmente. Mas aí não pode se atribuir a responsabilidade a Michel Temer, né, quando a raiz do problema está sendo apontada em momentos passados. Mas o remédio para consertar os problemas herdados é um remédio que aprofunda a recessão, né? Agora veio ontem a notícia de que se pretende chegar a um dígito na taxa de juros, né, na Selic. Mas, por enquanto, ainda estamos com uma Selic extremamente alta, uma das mais altas do mundo, a taxa de juros, enfim, e isso tem impactos na vida cotidiana das pessoas. A reversão dessa tendência vai demorar alguns meses ainda para acontecer e o timing de Michel Temer, o timing político, é relativamente curto. Quer dizer, ele tem esse 2017 para um voo ou conseguir fazer o sucessor ou ele próprio se candidatar. É pouco tempo, é esse o seu entendimento? Pouco tempo. O sucessor dentro do PMDB vai ser quem? Todas as pessoas do entorno de Michel Temer estão com problemas com a justiça. Alguns anos atrás se tinha um presidenciável, né, que se comentava muito no PMDB, que era o ex-governador Sérgio Cabral, que hoje está recolhido à prisão. Então o PMDB vai ter muita dificuldade de apresentar um candidato em 2018. Agora, professor, o presidente da CUT, Wagner Freitas, voltou a defender o afastamento de Michel Temer e conclama por eleição direta em 2017. Bom, mas além disso, o chamamento que ele fez ontem foi de uma greve geral no Brasil para atingir mais fortemente Michel Temer. Esse tipo de discurso tem chance de ecoar e prosperar Brasil afora? Tem uma paralisação geral? Eu acho que tem uma chance relativa, na medida em que você tem milhões de pessoas que hoje não estão no mercado de trabalho, nem mesmo no mercado informal de trabalho, estão no desemprego, né, estão excluídas, marginalizadas da economia. Então, chamar uma greve geral num momento como esse, obviamente que como instrumento da luta política é fundamental, é importante, mas eu não sei se a repercussão concreta disso, a adesão, né, das pessoas, vai ser tão grande quanto seria necessário para que a oposição, que hoje é uma oposição de esquerda, não é, pudesse ter êxito nesse seu projeto. E quem é o grande adversário de Michel Temer? É o PT e os demais que são inconformados com o impeachment de Dilma ou na base aliada, o PSDB e outros partidos de porte que também estão de olho na cadeira que hoje Temer ocupa? Sim, eu acho que com a provável inviabilidade de um nome PMDBista para 2018, como a gente citou agora há pouco, o nome deve sair desse consórcio, né, de forças políticas do PSDB. Mas aí a gente tem outro tipo de problema, né, porque você tem ali 3 grandes postulantes à candidatura presidencial. O senador Aécio Neves, que acaba de prorrogar o mandato presidencial dentro do partido, que provocou assim, uma repercussão muito ruim de parte do governador Geraldo Alckmin, né? E até mesmo do chanceler José Serra, que também são postulantes. Então, acho que aí também há problemas. Eu acho que o grande opositor de Michel Temer, do PSDB, continua sendo, se não vier a ser impedido pela justiça, ou até mesmo preso, o ex-presidente Lula. Eu acho que ele ainda arrebata... E Lula? Lula ainda tem, e ontem mesmo, ele defendeu o direito de se candidatar à presidência em 2018. E ele diz que se ele for candidato, será para vencer. Sim. Mas Lula ainda tem vigor político com chance de vitória? As pesquisas têm demonstrado que dos nomes que são colocados para o eleitor, ele ainda é um nome que lidera, não é? E, ao mesmo tempo, as pesquisas dizem que num segundo turno ele poderia vir a ser batido por outros candidatos ou outras candidatas.
não é? Mas ainda é o nome mais popular, ainda é o nome que ressoa no imaginário, na memória da massa da população, como alguém que representou um período de melhoria das condições de vida. É que mais ou menos da metade do primeiro mandato da ex-presidente Dilma para cá são condições que pioraram para a massa, né, para a maioria da população. Então acho que Lula ainda é um grande nome, se puder vir a ser candidato, né? Agora, nós também temos uma grande decepção com a política como um todo, com a política representativa por uma grande parte da sociedade também. Então podemos ter aí um outsider, um outro nome, um nome que não se enquadra nesses polos que nós dissemos aí de PT de um lado, PMDB e PSDB de outro, ou seja, as possibilidades são muito abertas, né? O senhor enxerga esse nome no cenário nacional? Acho que o juiz Sérgio Moro, se vier a ser candidato, acho que é um candidato fortíssimo, né? Se vier a ser candidato, a ex-candidata 2 vezes, Marina Silva, é uma candidata que pode se beneficiar dessa polaridade difícil, complicada entre PT e PMDB. Bom, eu agradeço muito sua entrevista, seus esclarecimentos. Uma boa noite, obrigado. Boa noite, muito obrigado. Gamberini. Você vai ver a seguir. Ex-presidente da Gaviões da Fiel foi preso aqui em São Paulo. E a força da Chapecoense na Copinha. O time que já eliminou o São Paulo venceu mais uma. Tudo anda cada vez mais rápido. O tempo, as pessoas, as tecnologias. No coração de todas essas transformações, existe um caminho que pode mudar a sua vida. Pós-graduação Casper Libero. 4 cursos que vão acelerar a sua carreira, atualizar os seus conhecimentos e fazer você ser notado no meio de tanto movimento. Pós-graduação Casper Libero. Paixão por comunicação. A reforma do ensino médio propõe diversas alterações no modelo de educação atual. No Todo Seu de hoje, o secretário José Renato Nalini conta pra gente o que muda com a implantação desse projeto. E no musical, os meninos do Sampa Crio relembram os grandes sucessos de 3 décadas de carreira. Todo Seu, hoje, 10h30 da noite. Oferecimento CVC, sempre com você. E agora as notícias do esporte com Rodolfo Gamberini e Anita Pasques. O ex-presidente da Gaviões da Fiel foi preso aqui em São Paulo, hein, Anita? O que aconteceu? Boa noite. Pois é, Gamberini, boa noite. Wellington Rocha Júnior foi detido no Bom Retiro, região central da cidade. Ele era procurado pela justiça por envolvimento em brigas entre torcidas. Rocha foi alvo da Operação Cartão Vermelho, que cumpriu mais de 60 mandados de prisão em abril. Wellington Rocha Júnior, que é do Conselho Deliberativo da Gaviões, é acusado de participar de brigas violentas contra palmeirenses. A polícia chegou até ele depois de uma denúncia anônima. Bom, vamos falar de coisas boas do futebol. A Chapecoense eliminou mais um time na Copinha, hein? Verdade, tá indo bem. Depois do São Paulo, os meninos da Chape venceram o Capivariano por 3-2 e se garantiram na próxima fase da competição. Quem saiu na frente foi o Verdão do Oeste, na primeira chegada, com o Luquinhas, após vacilo do zagueiro. Na segunda investida, mais um gol, com menos de 15 minutos. Japa passou pelo goleiro Hudson e caixa. 2-0 Chape. No segundo tempo, o time da casa chegou com perigo no lance de Leonardo e Tiepo fez boa defesa. Na cabeçada de Gabriel Talharini, o goleiro da Chape fez outra importante intervenção. Se um goleiro estava indo bem, o outro falhou. Na cobrança de falta no meio da rua de Guilherme, Hudson aceitou. 3-0. Poucos minutos depois, pênalti para o Capivariano.
Partiu Neto e trave. Bom goleiro também conta com a sorte. Se na marca da Cal não deu, que tal ajeitar a bola um pouco mais para trás? Falta quase na linha da área. Gabriel Tagliari na bola e caixa. Pressão dos donos da casa. Primeiro com Jean dividindo com o goleiro e depois outro pênalti. Mão na bola da defesa. Neto de novo e agora fez. 3-2 faltando 5 minutos para o fim. Um monte de jogo na Copinha, né, Anitta? Vários jogos acontecendo. O Juventus ganhou do Fluminense por 2-1. O Juventude se classificou após derrotar o Água Santa nos pênaltis. A partida entre Santos e Avaí terminou agorinha há pouco com vitória do Avaí por 1-0. Também estão em campo Bragantino e Cruzeiro. O Bragantino vence por 1-0. E Corinthians e Coritiba vão empatando em... Como é que é? Pode falar de novo. Empatando em 1-1? Tá perdendo por 1-0 para o Cruzeiro. Tá. É isso, sei lá o que eu falei. Corinthians e Coritiba estão empatando em 1-1. É isso, tá certo. Tá bonitinha, bonitinha, brigadinha. Vamos lá. Bom, o meio-campo Johan também chegou para ajudar o Palmeiras nessa temporada, né? É assim mesmo que fala o nome dele. Tomei uma chamada ao vivo hoje no Gazeta Esportiva em homenagem ao Johan Cruyff. Ele era jogador da Chapecoense e não embarcou naquele avião da delegação que caiu na Colômbia, matando 71 pessoas. Ele falou sobre o amistoso marcado entre os dois clubes para o fim desse mês. Eu não ter ido viajar e não estar junto, sei que não é fácil acreditar nisso, num momento de dificuldade, de tantas perdas, mas eu acredito que Deus tem um propósito na minha vida maior do que eu imaginava. E não é fácil, mas continuo acreditando que Deus vai me iluminar para mim seguir a minha vida da melhor forma possível. O Palmeiras está fazendo esse amistoso com a Chapecoense, é uma forma muito legal voltar lá e ver a reconstrução. É um menino, não deve ter nem carteira de motorista. Tem, 23 anos de 23. idade, ele é de Chapecó. Entre 2009 e 2011 ele jogou no Corinthians e desde 2013 estava na Chapecoense. Que bom, vida longa aí para ele. Boa sorte para ele. Obrigado, Anitta. Boa noite. Boa noite. Bom fim de semana para você. Obrigada. O Jornal da Gazeta termina aqui. A edição de hoje pode ser vista no site do Jornal da Gazeta. Mais notícias em nossa edição das 10. Uma boa noite para você, um ótimo fim de semana. Boa noite, bom fim de semana e até segunda. Zé Armando Vanucci comanda o Todo Seu. Hoje, 10h30 da noite.